Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Viktor E. Frankl, Em Busca de Sentido. Irritabilidade. Até aqui descrevemos a apatia, a dessensibilização do íntimo que toma conta do prisioneiro durante sua estada no campo de concentração, fazendo a sua vida psíquica baixar, de modo geral, a um nível mais primitivo, tornando-o objeto do destino ou do arbítrio dos guardas, destituído de vontade, tanto que ele acaba cheio de medo de tomar nas mãos seu destino, ou seja, de enfrentar decisões. A apatia tem ainda outras causas e não pode ser entendida apenas como mecanismo de autodefesa da alma, no sentido mencionado. Há também causas da natureza fisiológica. É o que vale também para a irritabilidade, a qual, além da apatia, representa uma das mais eminentes características da psique do prisioneiro. Entre as causas fisiológicas estão, em primeiro lugar, a fome e a falta de sono. Como qualquer um sabe, mesmo na vida normal, ambos os fatores tornam a pessoa apática e irritadiça. No campo de concentração, o sono insuficiente deve-se, em parte, aos insetos parasitas a proliferar livremente nas mais inconcebíveis faltas de higiene e à inimaginável concentração de pessoas nos barracões. Existe ainda outro fator a contribuir para a apatia e a irritabilidade, que é a ausência daqueles tóxicos da civilização que normalmente serve para atenuá-las, isto é, a nicotina e a cafeína. Aumenta, assim, a propensão para a apatia e a irritabilidade. Além das causas fisiológicas, existem ainda origens psicológicas desse peculiar estado de espírito dos prisioneiros. Trata-se de certos complexos. É compreensível que a maioria dos prisioneiros seja atormentada por uma espécie de sentimento de inferioridade. Antes, cada um de nós havia sido alguém, ou ao menos julgava sê-lo. Agora, no entanto, é tratado literalmente como se fosse um ninguém. Não há dúvida de que o amor próprio, quando ancorado em áreas mais profundas e espirituais, não pode ser abalado pela situação do campo de concentração. Mas quantas pessoas, quantos prisioneiros possuirão um sentimento de autoestima tão bem firmado? Mesmo sem refletir muito sobre isso, sem que se conscientize disso, é natural que o prisioneiro mediano se sinta totalmente rebaixado. Na verdade, essa experiência somente se fazia sentir diante do contraste evidenciado na peculiar estrutura sociológica do campo de concentração. Refiro-me àquela minoria de prisioneiros que passava, a bem dizer, por gente importante, os capos e cozinheiros, os chefes de depósito e os policiais do campo. Em todos eles havia uma compensação do sentimento primitivo de inferioridade. É que esses não se sentiam rebaixados de maneira alguma, como a maioria dos prisioneiros comuns, mas sentiam-se como arrivistas. Alguns desenvolviam até um delírio de César em miniatura. A reação psíquica da maioria, ressentida e invejosa ao comportamento daquela minoria, se manifestava de diversas formas, às vezes também piadas maldosas. Assim, por exemplo, um prisioneiro diz ao outro, referindo-se a um terceiro, que é um desses arrivistas: "Esse aí eu conheci quando era apenas presidente do maior banco agora ele se promoveu a capo." Sempre que essa maioria dos rebaixados e a minoria dos arrivistas entravam em conflito, explodia a irritação, que logo chegava ao auge. Para esses encontros conflitivos, havia oportunidades mais que suficientes na vida do campo de concentração, a começar pela distribuição de comida. Aquela irritabilidade, de cujas origens fisiológicas diversas falamos acima, acaba por se concentrar como um acréscimo das causas psicológicas constituídas pelos complexos carregados de sentimentos e de todos os envolvidos. Já não causa surpresa que o acúmulo assim originado acabe em pancadaria entre os prisioneiros.
Aquele reflexo que, a partir de uma sensação de raiva, extravasava-se no golpe físico, já está basicamente pré-condicionado pelos frequentes espancamentos que o recluso testemunha a cada instante. Eu mesmo passei repetidas vezes pela experiência de sentir a mão solta, prestes a perder o controle quando, faminto e tresnoitado, era acometido de raiva súbita. Entre outras razões, eu estava transnoitado porque, durante determinado período, pudemos fazer fogo para aquecer o nosso barracão de chão batido, que servia de galpão de tifo. E precisávamos cuidar que não apagasse o fogo do fogareiro durante a noite. Aqueles entre nós que ainda estavam em condições relativamente boas eram obrigados a participar de um serviço noturno destinado a atender ao fogão. Apesar de tudo, foram horas das mais difíceis as que vivi quando, em plena noite, enquanto os outros dormiam ou deliravam de febre, eu me estirava no chão batido, fazendo ao pequeno fogão do barracão, cuidando do fogo naquelas horas do meu turno, assando uma das batatas furtadas nas brasas do carvão e igualmente furtado. Porém, tanto mais tresnoitado, apático e irritadiço a gente se sentia no outro dia. Na época, eu trabalhava como médico no setor de tifo, pouco antes da nossa libertação, e tinha que substituir ainda o chefe de bloco, que estava doente. Consequentemente, eu era responsável perante a administração do campo pela higiene do barracão, na medida em que se podia manter qualquer higiene dentro daquelas circunstâncias. A pretensa inspeção periódica do barracão tinha por objetivo não verificar as condições higiênicas, mas sim nos torturar. Mais alimento ou um pouco de medicamento teriam dado efeito, mas o que lhes importava era apenas que não houvesse uma palhinha no corredor e que os esfarrapados, encardidos e empiolhados cobertores dos enfermos apresentassem um alinhamento perfeito ao pé da cama. Uma vez anunciada a inspeção, eu tinha de cuidar que o chefe ou subchefe do campo de concentração, ao enfiar a cabeça pela porta de nosso barracão para dar uma espiada em seu interior, não percebesse sequer uma palha, nem resto de cinza na frente do fogão, etc. A inspeção não se importava com a sorte das pessoas que habitavam aquele buraco. Importante era que eu tirasse a cabeça raspada, o barrete de prisioneiro, batesse os calcanhares e anunciasse em tom marcial: Barracão da Enfermaria 6/9, 52 doentes de tifo, exatemático, 2 enfermeiros, 1 médico. E já iam embora os inspetores, mas até que eles viessem, e costumavam vir muitas horas depois de anunciado ou simplesmente não vinham, eu me via forçado a ficar constantemente arrumando cobertores, catando palhas que caíam dos catres e, para completar, ralhar com os pobres diabos que quisessem comprometer no último momento toda aquela ordem e limpeza aparentes. Pois a apatia e a insensibilidade, ainda mais acentuada nos acometidos de febre, os fazer reagir apenas quando se grita com eles. Mas até isso, muitas vezes não adianta. Então é preciso controlar-se com maior esforço para não acabar batendo em alguém. Esse descontrole pode ocorrer facilmente, pois a própria irritabilidade aumenta desmedidamente face à apatia dos outros, a mais ainda diante do perigo em que ela coloca a gente, quando de uma inspeção iminente. Fim dessa parte aqui, e a próxima deste livro é A Liberdade Interior. Desde já agradeço pela sua curtida, deixe seu comentário, se inscreva e envie para aquela pessoa que você acredita que esse livro fará a diferença na vida dela. Um grande abraço e fique com Deus.